Capítulo 5 Starbucks e o hábito do sucesso. Quando a força de vontade se torna automática. Na primeira vez que Travis Leite viu seu pai sofrer uma overdose, tinha 9 anos. Sua família acabara de se mudar para um pequeno apartamento no fim de um beco, a mais recente de uma série aparentemente interminável de deslocamentos que os obrigara, havia muito pouco tempo, a abandonar sua casa anterior no meio da noite, carregando tudo o que eles possuíam em sacos pretos de lixo após receber uma ordem de despejo. Pessoas demais entrando e saindo no meio da noite, disse o proprietário. Barulho demais. Às vezes, em sua casa antiga, Travis voltava da escola e achava os cômodos limpos com capricho, os restos de comida meticulosamente embrulhados na geladeira e saquinhos de molho de pimenta e ketchup em recipientes de Tupperware. Sabia que isso significava que seus pais tinham trocado temporariamente a heroína pela anfetamina e passado o dia num frenesi de limpeza. Aquilo costumava terminar mal. Travis se sentia mais seguro quando a casa estava bagunçada e seus pais estavam no sofá, de olhos entreabertos, vendo desenhos animados. Não há caos no fim de um barato de heroína. O pai de Travis era um homem gentil que adorava cozinhar e, a não ser por um breve período na marinha, passou a vida inteira aos poucos quilômetros de distância de seus pais em Lodi, Califórnia. A mãe de Travis, na época em que eles todos se mudaram para o apartamento no beco, estava presa por porte de heroína e prostituição. Seus pais eram basicamente viciados funcionais e a família mantinha um verniz de normalidade. Iam acampar todo o verão e nas noites de sexta-feira costumavam ir aos jogos de softball dos irmãos dele. Quando Travis tinha 4 anos, foi à Disneyland com o pai e foi fotografado pela primeira vez na vida por um empregado da Disney. A câmera da família tinha sido vendida a uma loja de penhores alguns anos antes. Na manhã da overdose, Travis e seu irmão estavam brincando na sala, em cima dos cobertores que eles estendiam no chão toda a noite para dormir. O pai de Travis estava se preparando para fazer panquecas quando entrou no banheiro, levando a meia comprida que continha sua agulha, colher, isqueiro e cotonete. Uns poucos minutos depois ele saiu, abriu a geladeira para pegar os ovos e desabou no chão. Quando os meninos entraram correndo, o pai estava tendo convulsões, o rosto ficando azul. Os irmãos de Travis já tinham visto uma overdose antes e conheciam o esquema. Seu irmão deitou o pai de lado, a irmã abriu a boca dele para garantir que ele não se engasgaria com a própria língua e mandou Travis correr até a casa ao lado, pedir para usar o telefone do vizinho e ligar para 911. Meu nome é Travis, meu pai desmaiou e a gente não sabe o que aconteceu. Ele não está respirando. Travis mentiu para o atendente da polícia. Mesmo com 9 anos, ele sabia por que o pai estava inconsciente. Não queria dizer aquilo na frente do vizinho. 3 anos antes, um dos amigos do seu pai morrera no porão deles depois de se picar. Quando os paramédicos chegaram para levar o corpo embora, os vizinhos ficaram olhando assustados para Travis e a irmã enquanto seguravam a porta aberta para a maca passar. Um dos vizinhos tinha um primo cujo filho estava na classe dele e logo todo mundo na escola já estava sabendo. Depois de desligar o telefone, Travis andou até o final do beco e ficou esperando a ambulância. O pai foi tratado no hospital naquela manhã, indiciado na delegacia à tarde e já estava em casa de novo na hora do jantar. Ele fez espaguete. Travis completou 10 anos umas poucas semanas depois. Quando Travis tinha 16 anos, largou o ensino médio. Eu estava cansado de ser chamado de bicha, ele disse. Cansado de as pessoas me seguirem até em casa e me jogarem coisas. Parecia que tudo era mesmo demais para mim. Era mais fácil largar tudo aquilo e ir para outro lugar. Ele mudou-se para Fresno, 2 horas ao sul, e conseguiu um emprego no lava-rápido. Foi despedido por insubordinação. Depois arranjou empregos no McDonald's e na Hollywood Video. Mas quando os clientes eram mal educados, eu queria molho barbecue, seu imbecil. Ele perdia o controle. Sai do meu drive-thru, ele gritou para uma mulher jogando nuggets no carro dela antes que o gerente o puxasse para dentro. Às vezes ficava tão perturbado que começava a chorar no meio do expediente.
Travis muitas vezes chegava atrasado ou tirava um dia de folga sem motivo algum. De manhã, gritava para sua imagem no espelho, ordenava a si mesmo ser uma pessoa melhor, aguentar o tranco, mas ele não conseguia se dar bem com as pessoas e não era forte o bastante para suportar o fluxo constante de críticas e insultos. Quando a fila do caixa dele ficava longa demais e o gerente gritava com ele, as mãos de Travis começavam a tremer e ele sentia falta de ar. Ele se perguntava se era assim que os pais dele se sentiam, tão indefesos contra a vida, quando começaram a usar drogas. Um dia, um cliente habitual da Hollywood Video, que acabara conhecendo Travis um pouco melhor, sugeriu que ele pensasse em trabalhar na Starbucks. "Estamos abrindo uma loja nova em Fort Washington e eu vou ser gerente e assistente", disse o homem. "Você devia se candidatar." Um mês depois, Travis estava trabalhando como barista no turno da manhã. Isso foi há 6 anos. Hoje, aos 25 anos, Travis é gerente de 2 Starbucks, onde supervisiona 40 empregados e é responsável por um faturamento que supera os $2 milhões ao ano. Seu salário é de $44 mil por ano, ele tem uma aposentadoria privada e nenhuma dívida. Nunca chega atrasado, não se irrita no trabalho. Quando uma de suas funcionárias começou a chorar depois que um cliente gritou com ela, Travis a levou de lado. "Seu avental é um escudo", ele disse. "Nada que uma pessoa diga jamais vai machucar você. Você sempre vai ser tão forte quanto quiser ser." Ele aprendeu aquele discurso em um de seus cursos de treinamento da Starbucks, um programa de ensino que teve início no seu primeiro dia e continua ao longo da carreira de um empregado. O programa tem estrutura suficiente para que ele possa ganhar créditos na faculdade conforme conclui os módulos. Travis diz que o treinamento mudou sua vida. A Starbucks lhe ensinou a viver, a ter foco, a chegar ao trabalho na hora e a controlar suas emoções. E o mais crucial, lhe ensinou a ter força de vontade. "A Starbucks é a coisa mais importante que já aconteceu comigo", ele me disse. "Eu devo tudo a esta empresa." Para Travis e milhares de outros, a Starbucks, assim como uma série de outras empresas, conseguiu ensinar o tipo de preparação para a vida que escolas, famílias e comunidades não foram capazes de proporcionar. Com mais de 137 mil empregados atualmente e mais de 1 milhão de ex-alunos, a Starbucks é agora, num certo sentido, uma das maiores instituições de ensino da nação. Todos esses empregados, só em seu primeiro ano, passaram pelo menos 50 horas em salas de aula da Starbucks e outras dezenas em casas com livros didáticos da Starbucks, e conversando com os mentores da Starbucks responsáveis por eles. A essência desta aprendizagem é uma grande ênfase no hábito importantíssimo, a força de vontade. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade é o hábito angular mais importante de todos para o sucesso individual. Num estudo de 2005, por exemplo, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia analisaram 164 alunos da 8ª série, medindo seu QI e outros fatores, inclusive quanta força de vontade os alunos demonstravam, conforme medido em testes de autodisciplina. Alunos com níveis mais altos de força de vontade tinham mais chances de tirar notas maiores nas aulas e de ser aceitos em escolas mais seletivas. Tinham menos faltas, passavam menos tempo assistindo televisão e mais horas fazendo a lição de casa. Os adolescentes com maior autodisciplina superaram seus colegas mais impulsivos em todas as variáveis de desempenho acadêmico, escreveram os pesquisadores. A autodisciplina previa o desempenho acadêmico de forma mais consistente que o QI. A autodisciplina também previu quais alunos melhorariam suas notas ao longo do ano letivo, enquanto o QI não previu. A autodisciplina tem um efeito maior no desempenho acadêmico do que o talento intelectual. E o melhor modo de aumentar a força de vontade e dar uma vantagem aos alunos, indicam os estudos, é transformar isso num hábito. Às vezes parece que as pessoas com grande autocontrole não estão se esforçando, mas é porque elas passaram a fazer isso no automático, me disse Angela Duckworth, uma das pesquisadoras da Universidade da Pensilvânia. Sua força de vontade acontece sem que elas precisem pensar nisso. Para a Starbucks, a força de vontade é mais que uma curiosidade acadêmica.
Quando a empresa começou a esquematizar sua estratégia de crescimento em massa no final dos anos 1990, os executivos reconheceram que para obter sucesso era necessário cultivar um ambiente que justificasse pagar $4 por um copo de café sofisticado. A empresa precisava treinar seus empregados para servir um pouco de alegria junto com os lattes e os descontos. Por isso, logo desde o início, a Starbucks começou a pesquisar como poderia ensinar os funcionários a moderar suas emoções e aperfeiçoar sua autodisciplina para servir uma dose de ânimo com cada pedido. Se os baristas não forem treinados a deixar de lado seus problemas pessoais, as emoções de alguns funcionários inevitavelmente vão transbordar para o modo como tratam os clientes. No entanto, se o funcionário souber se manter focado e disciplinado, mesmo no fim de um expediente de 8 horas, ele vai proporcionar o nível mais elevado de serviço fast food que os clientes da Starbucks esperam. A empresa gastou milhões de dólares desenvolvendo programas para treinar a autodisciplina dos empregados. Executivos escreveram livros didáticos que, na prática, servem como guias para transformar a força de vontade no hábito na vida dos trabalhadores. Esses programas são, em parte, o motivo pelo qual a Starbucks, antigamente uma empresa letárgica de Seattle, cresceu até virar um colosso com mais de 17 mil lojas e um faturamento superior a $10 bilhões por ano. Então, como a Starbucks faz isso? Como eles pegam pessoas como Travis, um filho de viciados que largou o ensino médio e não conseguia reunir autocontrole suficiente para manter um emprego no McDonald's, e lhes ensinam a supervisionar dezenas de empregados e dezenas de milhões de dólares de faturamento mensal? O que exatamente Travis aprendeu? Todos que entravam na sala em que o experimento estava sendo realizado na Case Western Reserve University concordavam num ponto. Os cookies estavam com um cheiro delicioso. Tinham acabado de sair do forno e estavam empilhados numa tigela, cheios de pedacinhos de chocolate. Na mesa ao lado dos cookies havia uma tigela de rabanete. Durante o dia inteiro, estudantes famintos entraram, sentaram-se em frente às duas tigelas e submeteram-se sem saber a um teste de força de vontade que revolucionaria nossa compreensão de como a autodisciplina funciona. Na época, havia relativamente pouca investigação acadêmica sobre a força de vontade. Os psicólogos consideravam esses tipos de tema como aspectos de algo que chamavam de autorregulação, porém, não era um campo de que despertasse grande curiosidade. Havia um único experimento famoso, realizado nos anos 60, em que cientistas em Stanford tinham testado a força de vontade de um grupo de crianças de 4 anos. Os pesquisadores levaram as crianças para dentro de uma sala e lhes mostraram uma série de guloseimas, incluindo marshmallows. Fizeram uma oferta para elas. Podiam comer um marshmallow imediatamente ou, se esperasse alguns minutos, podiam comer 2 marshmallows. Então o pesquisador saía da sala. Algumas crianças cediam à tentação e comiam o marshmallow assim que o adulto ia embora. Cerca de 30% delas conseguiram ignorar seus impulsos e duplicar a recompensa quando o pesquisador voltou 15 minutos depois. Os cientistas, que estavam observando tudo por trás de um espelho falso, registraram cuidadosamente quais crianças tinham autocontrole suficiente para ganhar o segundo marshmallow. Anos depois, localizaram muitos dos participantes do estudo. A essa altura, eles já estavam no ensino médio. Os pesquisadores perguntaram sobre suas notas e pontuações no SAT, sobre sua capacidade de manter amizades e de lidar com problemas importantes. Descobriram que as crianças de 4 anos que conseguiam adiar a recompensa por mais tempo acabavam tirando as melhores notas e resultados no SAT, que eram 210 pontos mais altos em média do que todas as outras. Eram mais populares e usavam menos drogas. Tudo indicava que, se você soubesse evitar a tentação de comer um marshmallow quando estava na pré-escola, também saberia como chegar à aula pontualmente e terminar a lição de casa quando ficasse mais velho, e ainda como fazer amigos e resistir à pressão das drogas. Era como se as crianças que ignoravam os marshmallows tivessem capacidades autorregulatórias que lhes proporcionassem uma vantagem ao longo de toda a vida. Cientistas começaram a realizar experimentos semelhantes, tentando descobrir modos de ajudar as crianças a aumentar suas capacidades autorregulatórias.
descobriram que lhes ensinar truques simples, como distrair-se fazendo desenho ou imaginando uma moldura em volta do marshmallow para que parecesse mais uma foto e menos uma tentação real, ajudava-lhes a aprender o autocontrole. Já nos anos 80, surgiram uma teoria que se tornou aceita de um modo geral. A força de vontade é uma habilidade que se pode aprender, algo que pode ser ensinado, assim como as crianças aprendem matemática e a dizer obrigado. Mas as verbas para esses estudos eram muito escassas. O tema da força de vontade não estava em voga. Muitos dos cientistas de Stanford mudaram para outras áreas de pesquisa. No entanto, quando um grupo de doutorandos em psicologia da Case Western, um dos quais se chamava Mark McRaven, descobriu esses estudos no meio da década de 1990, começaram a fazer perguntas que os pesquisadores anteriores pareciam ter deixado sem resposta. Para McRaven, este modelo de força de vontade como habilidade não era uma explicação satisfatória. Uma habilidade, afinal, é algo que permanece constante de um dia para o outro. Se você tem a habilidade de fazer uma omelete na quarta-feira, ainda saberá fazê-la na sexta-feira. Na experiência de McRaven, no entanto, a sensação era de que ele se esquecia de exercer sua força de vontade o tempo todo. Havia noites em que voltava do trabalho e não tinha dificuldade alguma de sair para correr. Em outras, não conseguia fazer nada além de deitar no sofá e assistir televisão. Era como se seu cérebro, ou pelo menos a parte responsável por fazer com que ele se exercitasse, tivesse esquecido como reunir a força de vontade necessária para que ele saísse de casa. Em alguns dias, ele comia coisas saudáveis. Em outros, quando ele estava cansado, saqueava as máquinas de comida e se empanturrava de doces e batata frita. Se a força de vontade é uma habilidade, perguntava-se McRaven, então por que ela não permanece constante de um dia para o outro? Ele suspeitava que essa força era mais complexa que os experimentos mais antigos haviam revelado. Mas como se testa isso num laboratório? A solução de McRaven foi um laboratório contendo uma tigela de cookies recém-assados e uma tigela de rabanetes. A sala era basicamente um closet com um espelho falso, equipada com uma mesa, uma cadeira de madeira, um sininho e um pequeno forno elétrico. 67 graduandos foram recrutados e instruídos a pular uma refeição. Um por um, os participantes sentaram-se diante das duas tigelas. O objetivo deste experimento é testar percepções de gosto, dizia uma pesquisadora para cada estudante, o que não era verdade. O objetivo era obrigar os estudantes, mas apenas alguns estudantes, a exercer sua força de vontade. Para isso, metade dos graduandos recebeu a instrução de comer os cookies e ignorar os rabanetes. A outra metade foi instruída a comer os rabanetes e ignorar os cookies. A teoria de McRaven era que ignorar cookies é difícil, exige força de vontade. Ignorar rabanetes, por outro lado, não exige praticamente nenhum esforço. Lembre, dizia a pesquisadora, coma só a comida que foi designada a você. Então saía da sala. Assim que os estudantes se viam sozinhos, começavam a comer. Os comedores de cookies estavam no paraíso. Os de rabanete sofriam uma agonia. Estavam penando muito, forçando-se a ignorar os cookies quentinhos. Através do espelho falso, os pesquisadores observaram um dos comedores de rabanete pegar um cookie, cheirá-lo com um misto de desejo e tristeza, depois colocá-lo de volta na tigela. Outro pegou alguns cookies, devolveu e depois lambeu dos dedos o chocolate derretido. Após 5 minutos, a pesquisadora entrava de novo na sala. Segundo a estimativa de McRaven, a força de vontade dos comedores de rabanete tinha sido intensamente posta à prova pela instrução de comer o legume amargo e ignorar a guloseima. Os comedores de cookies quase não tinham exercido sua autodisciplina. Precisamos esperar cerca de 15 minutos para que a memória sensorial do alimento que você comeu se dissipe, a pesquisadora dizia a cada participante. Para passar o tempo, ela decidiu que eles resolvessem um quebra-cabeça. Parecia relativamente simples, traçar um certo padrão geométrico sem tirar o lápis do papel, nem passar pela mesma linha 2 vezes. Se quiser desistir, dizia a pesquisadora, toque o sino. Ela insinuava que resolver o quebra-cabeça não demoraria muito.
Na verdade, o quebra-cabeça era impossível de resolver. Aquele quebra-cabeça não era um passatempo, era a parte mais importante do experimento. Era preciso uma força de vontade para continuar tentando resolver o quebra-cabeça, principalmente quando todas as tentativas fracassavam. Os cientistas se perguntaram: será que os estudantes que já tinham gastado sua força de vontade ignorando os cookies iam desistir do quebra-cabeça mais rápido? Em outras palavras, será que a força de vontade era um recurso finito? De trás do espelho falso, os pesquisadores ficaram observando. Os comedores de cookies, com seus estoques não utilizados de autodisciplina, começaram a trabalhar no quebra-cabeça. De modo geral, pareciam relaxados. Um deles tentou uma abordagem simples. Chegou a um beco sem saída. Depois começou de novo, e de novo, e de novo. Alguns tentaram por mais de meia hora antes que a pesquisadora dissesse para eles pararem. Em média, os comedores de cookies passaram quase 19 minutos cada um tentando resolver o quebra-cabeça antes de tocar o sino. Os comedores de rabanete, com sua força de vontade esgotada, agiram de modo completamente diferente. Resmungavam enquanto tentavam resolver o quebra-cabeça. Ficavam frustrados. Um deles reclamou que o experimento todo era uma perda de tempo. Alguns puseram a cabeça na mesa e fecharam os olhos. Houve um que foi ríspido com a pesquisadora quando ela voltou. Em média, os comedores de rabanete se esforçaram durante apenas cerca de 8 minutos, 60% menos tempo do que os comedores de cookies antes de desistir. Quando a pesquisadora perguntou depois como eles se sentiam, um dos comedores de rabanete disse que estava cansado dessa experiência imbecil. Fazendo as pessoas usarem parte da sua força de vontade para ignorar os cookies, nós as tínhamos colocado num estado em que estavam dispostos a desistir muito mais rápido. Muraven me disse: já houve mais de 200 estudos sobre essa ideia desde então, e todos concluíram a mesma coisa. Força de vontade não é só uma habilidade, é um músculo como os músculos dos meus braços ou pernas, e ela fica cansada quando faz muito esforço, por isso sobra menos força para outras coisas. Os pesquisadores se basearam nessa descoberta para explicar todo tipo de fenômeno. Alguns sugeriram que isso ajuda a esclarecer por que pessoas bem-sucedidas em outros âmbitos sucumbem a casos extraconjugais, que têm mais chances de começar tarde da noite após o longo dia exercendo a força de vontade no trabalho. Ou porque bons médicos cometem erros primários, o que ocorre com maior frequência depois que um médico terminou uma tarefa longa e complicada que exige concentração intensa. Se você quer fazer alguma coisa que exige força de vontade, como sair para correr depois do trabalho, precisa preservar seu músculo da força de vontade durante o dia, Muraven me disse. Se você gastá-lo cedo demais em tarefas entediantes como escrever e-mails ou preencher formulários de despesas complicados e chatos, toda a força terá se dissipado quando você chegar em casa. Mas até onde se estende essa analogia? Será que exercitar os músculos da força de vontade os torna mais fortes, do mesmo modo como usar halteres fortalece os bíceps? Em 2006, dois pesquisadores australianos, Megan Watton e Ken Chang, tentaram responder essa pergunta criando um programa de exercícios de força de vontade. Eles inscreveram 24 pessoas com idades entre 18 e 50 anos no programa de exercícios físicos e, ao longo de 2 meses, submeteram-nas a um número cada vez maior de séries de levantamento de pesos, de treinamento de resistência e de atividades aeróbicas. Semana após semana, as pessoas se forçavam a se exercitar com mais frequência, usando cada vez mais força de vontade sempre que iam à academia. Depois de 2 meses, os pesquisadores esquadrinharam o resto da vida dos participantes para ver se o aumento da força de vontade na academia resultava numa maior força de vontade em casa. Antes de o experimento começar, a maioria dos sujeitos era de sedentários assumidos. Agora eles estavam em melhor forma física, é claro, mas também estavam mais saudáveis em outras partes de suas vidas. Quanto mais tempo passavam na academia, menos cigarros fumavam e menos álcool, cafeína e comida gordurosa consumiam. Estavam dedicando mais horas à lição de casa e menos à televisão. Estavam menos deprimidos. Talvez Oiten e Chang se perguntaram, esses resultados não tivessem nada a ver com a força de vontade.
E se o exercício apenas deixar as pessoas mais felizes e com menos fome de fast food? Então, projetaram um outro experimento. Desta vez, inscreveram 29 pessoas num programa de gerenciamento de dinheiro de 4 meses. Definiram metas de poupança e pediram aos participantes que se privassem de luxos, tais como comer em restaurantes ou ir ao cinema. Pediu-se aos participantes que mantivessem registros detalhados de tudo o que compravam, e o que foi maçante no começo, mas por fim as pessoas desenvolveram a autodisciplina necessária para anotar cada compra. As finanças dos participantes melhoraram conforme eles avançavam no programa. E o mais surpreendente, eles também fumaram menos cigarros e beberam menos álcool e cafeína. Em média, 2 xícaras de café a menos, 2 cervejas a menos e, entre os fumantes, 15 cigarros a menos por dia. Comeram menos comida industrializada e ficaram mais produtivos no trabalho e na escola. Era como o estudo dos exercícios físicos. Conforme as pessoas fortaleciam seus músculos da força de vontade numa parte de sua vida, na academia ou num programa de gerenciamento de dinheiro, essa força transbordava para o que elas comiam ou para o empenho no trabalho. Uma vez que a força de vontade se tornava mais poderosa, ela afetava tudo. O Eitan Cheng fizeram mais um experimento. Inscreveram 45 estudantes num programa de melhoria acadêmica focado em criar hábitos de estudo. Previsivelmente, a capacidade de aprendizagem dos participantes melhorou, e os estudantes também fumaram menos, beberam menos, assistiram menos televisão, se exercitaram mais e se alimentaram de forma mais saudável, embora todas essas coisas jamais tivessem sido mencionadas no programa acadêmico. Novamente, conforme seus músculos da força de vontade se desenvolveram, os bons hábitos pareceram transbordar para outras partes de sua vida. Quando você aprende a se esforçar a ir à academia, a começar uma lição de casa ou a comer uma salada em vez de um hambúrguer, parte do que está acontecendo é que você está mudando o modo como você pensa, disse Todd Heatherton, um pesquisador de Dartmouth que trabalhou em estudos sobre a força da vontade. As pessoas aprendem a controlar melhor seus impulsos, aprendem a se distrair das tentações, e uma vez que você entrou nesse suco criado pela força de vontade, seu cérebro tem prática em ajudar. Quando você aprende a se forçar a ir à academia, a começar sua lição de casa ou a comer uma salada em vez de um hambúrguer, parte do que está acontecendo é que você está mudando o modo como pensa, disse Todd Heatherton, um pesquisador de Dartmouth, que trabalhou em estudos sobre a força de vontade. As pessoas aprendem a controlar melhor seus impulsos, aprendem a se distrair das tentações, e uma vez que você entrou nesse suco criado pela força de vontade, seu cérebro tem prática em ajudar você a se concentrar num objetivo. Há agora centenas de pesquisadores em quase todas as principais universidades estudando a força de vontade. Escolas públicas e independentes da Filadélfia, Seattle, Nova York e de outras cidades começaram a incorporar aulas de desenvolvimento da força de vontade aos seus currículos. No KIPP, ou Programa Conhecimento é Poder, um grupo de escolas independentes que atende a estudantes de baixa renda em todo o país, ensinar autocontrole é parte da filosofia das escolas. Uma escola KIPP na Filadélfia deu aos alunos camisetas com os dizeres "Não como marshmallow". Muitas dessas escolas elevaram drasticamente as pontuações dos alunos nas provas. É por isso que colocar as crianças em aulas de piano ou de esportes é tão importante. Não tem nada a ver com criar um bom músico ou um craque do futebol de 5 anos, disse Heatherton. Quando você aprende a se obrigar a praticar durante 1 hora ou correr 15 voltas, começa a construir força de autocontrole. Um menino de 5 anos capaz de seguir a bola durante 10 minutos se torna um aluno de 6ª série que pode começar a lição de casa na hora certa. Conforme as pesquisas sobre a força de vontade foram se tornando um assunto em alta nas publicações científicas e em artigos de jornal, isso começou a transbordar para o mundo corporativo nos Estados Unidos. Empresas como a Starbucks e Gap ou Walmart, restaurantes ou quaisquer outros negócios que dependam de funcionários recém-contratados enfrentam todas um problema em comum. Por mais que seus funcionários queiram fazer um bom trabalho, muitos fracassam porque carecem de autodisciplina.
Chegam atrasados, brigam com clientes mal educados, distraem-se ou são sugados para outro drama no local de trabalho, pedem demissão sem motivo algum. Para vários funcionários, a Starbucks é sua primeira experiência profissional, disse Christine, que ajudou a supervisionar os programas de treinamento da empresa durante mais de uma década. Se seus pais ou professores vêm dizendo a você o que fazer sua vida inteira e de repente há clientes gritando e seu chefe está ocupado demais para orientá-lo, isso pode ser realmente assoberbante. Muitas pessoas não conseguem fazer a transição, então tentamos descobrir um jeito de dar a nossos empregados a autodisciplina que não aprenderam no ensino médio. Mas quando empresas como a Starbucks tentaram aplicar ao local de trabalho as lições de força de vontade extraídas dos estudos sobre rabanetes e cookies e sobre exercícios físicos, encontraram dificuldades. Financiaram aulas de perda de peso e ofereceram aos funcionários mensalidades grátis em academias, na esperança de que os benefícios transbordassem para o modo como eles serviam café. A frequência era irregular. Os funcionários reclamavam que era difícil ficar sentado assistindo a uma aula ou a ir à academia depois de um dia inteiro de trabalho. Se uma pessoa tem problemas de autodisciplina no trabalho, provavelmente também vai ter dificuldade de frequentar um programa projetado para fortalecer sua autodisciplina depois do trabalho, disse Marraven. Mas a Starbucks estava decidida a resolver esse problema. Em 2007, no auge de sua expansão, a empresa estava abrindo 7 lojas novas por dia e contratando até 1.500 funcionários por semana. Treiná-los para se destacar no atendimento ao cliente, para chegar na hora, não se irritar com os clientes e servir a todos com um sorriso ainda lembrando os pedidos de cada um e, se possível, seu nome, era essencial. As pessoas esperam que um latte caro seja servido com certo brilho. Não estamos no ramo do café servindo pessoas, me disse Howard, ex-presidente da Starbucks. Estamos no ramo das pessoas servindo café. Todo o modelo de empresa é baseado no atendimento espetacular. Sem isso, estamos perdidos. A solução, como a Starbucks descobriu, era transformar a autodisciplina num hábito organizacional. Em 1992, uma psicóloga britânica entrou em 2 dos hospitais ortopédicos mais movimentados da Escócia e recrutou 60 pacientes para um experimento que ela esperava explicaria como alavancar força de vontade de pessoas excepcionalmente resistentes à mudança. A média de idade dos pacientes era 68 anos. A maioria ganhava menos de $10.000 por ano e não tinha mais que um diploma do ensino médio. Todos eles haviam passado recentemente por cirurgias de implantação de prótese no quadril ou joelho, mas por serem relativamente pobres e pouco escolarizados, muitos tinham esperado anos para fazer a operação. Eram aposentados, mecânicos idosos e balconistas de lojas. Estavam nos últimos capítulos da vida e a maioria não tinha vontade de pegar um novo livro. Recuperar-se de uma cirurgia no quadril ou no joelho é algo incrivelmente penoso. A operação envolve cortar músculos das articulações e serrar ossos. Durante a recuperação, os menores movimentos, mudar de posição na cama ou dobrar uma articulação, podem ser excruciantes. No entanto, é essencial que os pacientes comecem a praticar exercícios quase imediatamente após acordarem da cirurgia. Precisam mexer as pernas e os quadris antes que os músculos e a pele tenham cicatrizado, senão o tecido granular entope a articulação, destruindo sua flexibilidade. Além disso, se os pacientes não começam a se exercitar, correm o risco de ter coágulos sanguíneos, mas a agonia é tão extrema que é comum as pessoas faltarem às sessões de reabilitação. Os pacientes, principalmente os idosos, muitas vezes se recusam a obedecer às ordens do médico. Os participantes do estudo escocês eram os tipos de pessoas com mais chances de fracassar na reabilitação. A cientista que realizou o experimento queria ver se era possível ajudá-los a tomar as rédeas da sua força de vontade. Após cada cirurgia, ela dava ao paciente um folheto que detalhava seu cronograma de reabilitação e no verso havia 13 páginas adicionais, uma para cada semana, com espaços em branco e instruções. Minhas metas para esta semana são...
Escreva exatamente o que você vai fazer. Por exemplo, se você vai sair para caminhar esta semana, anote onde e quando você vai caminhar. Ela pediu aos pacientes que preenchessem cada uma dessas páginas com planos específicos. Então comparou a recuperação dos que escreveram metas com as de outro grupo de pacientes que tinham recebido os mesmos folhetos, mas não escreveram nada. Parece absurdo pensar que o ato de dar às pessoas alguns pedaços de papel em branco pode fazer uma diferença na rapidez com que elas se recuperam de uma cirurgia. Mas quando a pesquisadora visitou os pacientes 3 meses depois, descobriu uma diferença marcante entre os dois tipos de grupo. Os pacientes que tinham escrito planos em seus folhetos haviam começado a andar quase 2 vezes mais rápido do que os que não tinham. Eles começaram a sentar e levantar da cadeira, sem ajuda, quase 3 vezes mais rápido. Estavam calçando os sapatos, lavando roupa e preparando refeições mais depressa que os pacientes que não tinham anotado previamente suas metas. A psicóloga queria entender por quê. Ela examinou os folhetos e descobriu que a maior parte das páginas em branco tinha sido preenchida com planos específicos e detalhados sobre os aspectos mais mundanos da recuperação. Um paciente, por exemplo, escrevera: "Vou andar até o ponto de ônibus amanhã para encontrar minha mulher quando ela chegar do trabalho." E então anotara a que horas ele iria sair, o caminho que faria, o que vestiria, qual casaco iria levar se estivesse chovendo e que pílulas tomaria se a dor ficasse intolerável. Outro paciente, num estudo semelhante, escreveu uma série de cronogramas muito específicos referente aos exercícios que faria toda vez que fosse ao banheiro. Um terceiro escreveu um itinerário detalhado, minuto a minuto, para dar uma volta no quarteirão. Examinando cuidadosamente os folhetos, a psicóloga viu que muitos dos planos tinham algo em comum. Eram focados em como os pacientes lidariam com um momento específico de dor prevista. O homem que se exercitava a caminho do banheiro, por exemplo, sabia que, cada vez que levantava do sofá, a dor era excruciante. Por isso escreveu um plano para lidar com ela. Automaticamente dar o primeiro passo, logo de cara, para não sofrer a tentação de sentar outra vez. O paciente que encontrava a mulher no ponto de ônibus tinha medo das tardes, porque aquele passeio era o mais comprido e mais doloroso de cada dia, então detalhava cada obstáculo com o qual pudesse se deparar e achava uma solução com antecedência. Dizendo de outro modo, os planos dos pacientes eram criados em volta de pontos de inflexão, quando sabiam que sua dor, e com ela a tentação de desistir, atingiria seu ponto máximo. Os pacientes estavam dizendo a si mesmos como passariam por cima do obstáculo. Os pacientes criaram hábitos de força de vontade para ajudá-los a superar pontos de inflexão dolorosos. Cada um deles, intuitivamente, pôs em prática as mesmas regras que Claude Hawkins usara para vender Pepsodent. Identificaram deixas simples e recompensas óbvias. O homem que encontrava sua mulher no ponto de ônibus, por exemplo, identificou uma deixa fácil. São 3h30, ela está vindo para casa. E definiu claramente sua recompensa. Querida, estou aqui. Quando surgia a tentação de desistir no meio da caminhada, o paciente era capaz de ignorá-la, pois transformara a autodisciplina no hábito. Não há motivo para que os outros pacientes, os que não escreveram planos de recuperação, não pudessem ter agido do mesmo modo. Todos os pacientes tinham sido expostos às mesmas advertências e avisos no hospital. Todos sabiam que os exercícios eram essenciais para sua recuperação. Todos passaram semanas na reabilitação. Mas os pacientes que não escreveram nenhum plano estavam numa desvantagem significativa, pois nunca pensaram com antecedência em como lidar com pontos de inflexão dolorosos. Nunca criaram deliberadamente hábitos de força de vontade. Mesmo se pretendiam dar uma volta no quarteirão, sua determinação os abandonava quando enfrentavam a agonia dos primeiros passos. Quando as tentativas da Starbucks de impulsionar a força de vontade dos funcionários através de matrículas em academias e workshops de dietas se mostraram ineficazes, os executivos decidiram que precisavam de uma nova abordagem. Começaram olhando mais de perto o que estava realmente acontecendo dentro de suas lojas.
Viram que, como os pacientes escoceses, seus funcionários estavam fracassando quando se deparavam com pontos de inflexão. Aquilo de que se precisavam era de hábitos institucionais que tornassem mais fácil exercer sua autodisciplina. Os executivos chegaram à conclusão de que, em alguns aspectos, vinham pensando na força de vontade por um ângulo totalmente errado. Viram que, na verdade, empregados com lapsos de força de vontade não tinham dificuldade de realizar seu trabalho na maior parte das vezes. Num dia normal, um funcionário com uma deficiência de força de vontade não era diferente dos outros, mas às vezes, principalmente ao se deparar com tensões ou incertezas inesperadas, esses empregados eram ríspidos com os clientes e seu autocontrole desaparecia. Um cliente talvez começasse a gritar, por exemplo, e uma funcionária normalmente calma perdia a compostura. Uma multidão impaciente talvez sobrecarregasse um barista e, de repente, ele estava à beira das lágrimas. Aquilo de que os funcionários realmente precisavam eram instruções claras de como lidar com os pontos de inflexão, algo semelhante aos folhetos dos pacientes escoceses, uma rotina para os funcionários seguirem quando seus músculos da força de vontade estivessem frouxos. Por isso, a empresa desenvolveu novos materiais de treinamento que descreviam rotinas para os funcionários usarem quando enfrentassem turbulências. Os manuais ensinavam os funcionários a reagir a deixas específicas, como um cliente gritando ou uma fila comprida no caixa. Os gerentes praticavam com os empregados, ensaiando com eles até que as reações se tornassem automáticas. A empresa identificou recompensas específicas, um cliente grato, um elogio de um gerente, que os funcionários podiam esperar como prova de um trabalho bem feito. A Starbucks ensinou seus funcionários a lidar com momentos de adversidade, proporcionando-lhes loops de hábito de força de vontade. Quando Travis começou a trabalhar na Starbucks, por exemplo, seu gerente lhe apresentou hábitos logo de cara. Uma das coisas mais difíceis neste serviço é lidar com um cliente bravo, o gerente de Travis lhe disse. Quando alguém vem e começa a gritar com você porque recebeu a bebida errada, qual é a sua reação? Não sei, disse Travis. Acho que eu fico meio assustado ou bravo. Isso é natural, disse o gerente, mas nosso trabalho é proporcionar o melhor atendimento ao consumidor, mesmo quando há pressão. O gerente abriu o manual da Starbucks e mostrou a Travis uma página que estava quase toda em branco. No topo lia-se: quando um cliente está descontente, meu plano é... Este livro de exercícios é para você imaginar situações desagradáveis e anotar um plano de reação, disse o gerente. Um dos sistemas que usamos é o chamado método LAT. Nós ouvimos o cliente, reconhecemos a reclamação dele, tomamos uma atitude para resolver o problema, agradecemos a ele e então explicamos por que o problema aconteceu. Que tal você tirar alguns minutos para traçar um plano para lidar com um cliente irritado? Use o método LAT, depois podemos ensinar um pouquinho. A Starbucks tem dezenas de rotinas que os empregados aprendem a usar durante pontos de inflexão estressantes. Há o sistema o que, por quê, para fazer críticas e o sistema Conecte, Descubra e Reaja, para receber pedidos quando as coisas ficam caóticas. Há hábitos aprendidos para ajudar os baristas a saber a diferença entre clientes que só querem seu café. Um cliente com pressa fala num tom de urgência e talvez pareça impaciente ou olhe no relógio. E aqueles que precisam ser paparicados um pouco mais. Um cliente habitual, que conhece outros baristas pelo nome e geralmente pede a mesma bebida todo dia. Em todo o manual de treinamento, há dezenas de páginas em branco nas quais os funcionários podem anotar planos que prevêem como vão superar os pontos de inflexão. Então praticam esses planos inúmeras vezes até que se tornem automáticos. É assim que a força de vontade se torna um hábito, escolhendo certo comportamento de antemão e seguindo uma rotina quando um ponto de inflexão surge. Quando os pacientes escoceses preencheram seus folhetos ou quando Travis estudou o método LAT, decidiram com antecedência como reagiriam a uma deixa, uma dor no músculo ou um cliente irritado. Quando a deixa chegava, a rotina acontecia.
A Starbucks não é a única empresa a usar esses métodos de treinamento. Por exemplo, na Deloitte Consulting, a maior empresa de serviços financeiros e tributários do mundo, os funcionários são treinados num programa chamado Momentos que Importam, que é focado em lidar com pontos de inflexão, como quando um cliente reclama, quando um colega é demitido ou quando um consultor da Deloitte cometeu um erro. Para cada um desses momentos, as rotinas pré-programadas "fique curioso, diga o que os outros não querem dizer", aplique a regra 555, que orientam os funcionários sobre como eles devem reagir. Na Container Store, os empregados recebem mais de 185 horas de treinamento só no primeiro ano. Aprendem a reconhecer os pontos de inflexão, tais como um colega bravo ou um cliente desnorteado, e adquirem hábitos tais como rotinas para acalmar os compradores ou para desarmar um confronto. Quando entra um cliente que parece desnorteado, por exemplo, um funcionário imediatamente pede que ele visualize o espaço da casa que pretende organizar e descreva como vai se sentir quando tudo estiver em seu lugar. Tivemos clientes que vieram até nós e disseram: "Isso é melhor que uma consulta psiquiátrica", o diretor executivo da empresa disse a um repórter. Howard Schultz, o homem que levou a Starbucks a se tornar um colosso, não é tão diferente de Travis em alguns aspectos. Ele cresceu num conjunto habitacional público no Brooklyn, dividindo um apartamento de 2 quartos com os pais e os 2 irmãos. Aos 7 anos, o pai de Schultz quebrou o tornozelo e perdeu o emprego de motorista de caminhão de entrega de fraldas. Isso bastou para lançar a família numa crise. Seu pai, depois que o tornozelo ficou bom, passou por uma série de empregos com salários mais baixos. "Meu pai nunca achou o caminho dele", Schultz me disse. "Vi sua autoestima levar várias surras. Eu sentia que havia tantas outras coisas que ele poderia ter realizado." A escola de Schultz era um lugar caótico e superlotado, com playgrounds de asfaltos e crianças jogando futebol americano, basquete, softball, jogo de soco, de tapa e qualquer outra brincadeira que conseguissem inventar. Quando seu time perdia, podia levar 1 hora até chegar sua vez de jogar de novo. Então Schultz fazia questão de que o time sempre vencesse a qualquer custo. Voltava para casa com arranhões sangrentos nos cotovelos e joelhos, que a mãe limpava cuidadosamente com um pano molhado. "Você não desiste", ela dizia. Sua competitividade lhe rendeu uma bolsa universitária para jogar futebol americano. Quebrou o queixo e nunca disputou nenhum jogo. Um diploma em comunicações e, por fim, um emprego como vendedor da Xerox em Nova York. Ele acordava toda manhã, ia para o novo prédio de escritórios em Midtown, pegava o elevador até o último andar e ia de porta em porta perguntando educadamente se alguém tinha interesse em toner ou copiadoras. Então descia um andar de elevador e começava tudo de novo. No começo dos anos de 1980, Schultz estava trabalhando para um fabricante de plásticos quando notou que um varejista pouco conhecido em Seattle estava encomendando um número descomunal de coadores de café. Schultz foi de avião até lá e se apaixonou pela empresa. 2 anos depois, quando ficou sabendo que a Starbucks, na época com apenas 6 lojas, estava à venda, ele pediu dinheiro para todo mundo que conhecia e a comprou. Isso foi em 1987. Em 3 anos, havia 84 lojas. Em 6 anos, mais de 1.000. Hoje, há 17.000 lojas em mais de 50 países. Por que Schultz teve um destino tão diferente de todas as outras crianças daquele playground? Alguns de seus antigos colegas de classe hoje são policiais e bombeiros no Brooklyn, outros estão na prisão. Schultz vale mais de $1 bilhão. Ele já foi considerado um dos maiores diretores executivos do século XX. Onde ele achou a determinação e a força de vontade para escalar de um conjunto habitacional para um jato particular? "Eu não sei direito", ele me disse. "Minha mãe sempre dizia: você vai ser a primeira pessoa a ir para a faculdade. Você vai ser um profissional. Vai deixar todos nós orgulhosos." Ela fazia estas perguntinhas: "Como você vai estudar hoje? O que vai fazer amanhã? Como você sabe que está pronto para a sua prova?" Isso me treinou a estabelecer metas. "Na verdade, eu dei sorte", ele disse. "E realmente acredito que se você diz às pessoas que elas possuem o que é necessário para dar certo na vida,
Elas provam que você tem razão. O foco de Schultz no treinamento de funcionários e atendimento ao cliente fez da Starbucks uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Durante anos, ele esteve pessoalmente envolvido em quase todos os aspectos da administração da empresa. Em 2000, exausto, ele delegou as operações diárias para outros executivos, e nesse ponto a Starbucks começou a vacilar. Dentro de uns poucos anos, os clientes estavam reclamando da qualidade das bebidas e do atendimento. Os executivos, focados numa expansão frenética, muitas vezes ignoravam as reclamações. Os empregados começaram a ficar descontentes. Pesquisas indicavam que as pessoas estavam começando a pensar na Starbucks como sinônimo de café morno e sorrisos vazios. Então Schultz voltou ao cargo de executivo-chefe em 2008. Entre suas prioridades estava a reestruturação do programa de treinamento da empresa para renovar seu foco numa série de questões, incluindo o incentivo à força de vontade e autoconfiança dos funcionários, os parceiros, no linguajar da Starbucks. Tivemos que começar a reconquistar a confiança dos clientes e dos parceiros, Schultz me disse. Mais ou menos na mesma época, estava surgindo uma nova onda de estudos que abordavam a ciência da força de vontade de um modo ligeiramente diferente. Pesquisadores tinham notado que algumas pessoas, como Travis, eram capazes de criar hábitos de força de vontade com relativa facilidade. Outras, no entanto, penavam para isso, por mais treinamento e apoio que recebessem. O que estava causando a diferença? Mark Muraven, que a essa altura já era professor na Universidade de Albany, criou um novo experimento. Colocou graduandos numa sala com um prato de cookies quentes, recém-assados, e pediu que os ignorassem. Metade dos participantes foi tratada com gentileza. Pedimos que vocês, por favor, não comam os cookies, tudo bem? Dizia uma pesquisadora. Então, ela discutia o propósito do experimento, explicando que era medir a capacidade de eles resistirem a tentações. Ela os agradecia por contribuir com seu tempo. Se tiverem alguma sugestão ou ideia de como podemos melhorar este experimento, por favor, digam. Queremos que vocês nos ajudem a fazer com que essa experiência seja a melhor possível. A outra metade dos participantes não foi paparicada do mesmo modo, simplesmente receberam ordens. Vocês não podem comer os cookies, a pesquisadora lhes dizia. Ela não explicava o objetivo do experimento, não os elogiava, nem demonstrava nenhum interesse no feedback deles. Mandava que seguissem as instruções. Vamos começar agora, ela dizia. Os estudantes de ambos os grupos tiveram que ignorar os cookies quentes durante 5 minutos depois que a pesquisadora deixava a sala. Nenhum deles cedeu à tentação. Então a pesquisadora voltou, pediu que cada estudante olhasse para um monitor de computador. Ele estava programado para piscar números na tela, um por vez, por 500 milissegundos cada um. Pediu-se aos participantes que apertassem a barra de espaço toda vez que vissem um 6 seguido de um 4. Este se tornou um método padrão para medir a força de vontade. Prestar atenção a uma sequência monótona de números piscando exige um foco parecido com o de tentar resolver um quebra-cabeça impossível. Os estudantes que tinham sido tratados com gentileza se saíram bem no teste do computador. Sempre que aparecia um 6 seguido de um 4, eles batiam na barra de espaço. Conseguiram manter o foco durante todos os 12 minutos. Apesar de ter ignorado os cookies, eles tinham força de vontade sobrando. Os estudantes que tinham sido tratados com rispidez, por outro lado, foram péssimos no teste. Várias vezes esqueciam de apertar a barra de espaço, diziam que estavam cansados e não conseguiam se concentrar. Os pesquisadores determinaram que seu músculo da força de vontade tinha sido extenuado pelas instruções bruscas. Quando Muraven começou a explorar por que os estudantes que haviam sido tratados com gentileza tinham mais força de vontade, descobriu que a diferença principal era a sensação de controle que possuíam sobre a sua experiência. Encontramos isso inúmeras vezes, me disse Muraven. Quando se pede às pessoas que façam algo que exige autocontrole, se acham que estão fazendo isso por motivos pessoais, se sentem que é uma escolha ou algo que apreciam porque ajuda os outros, é muito menos cansativo. Se sentem que não têm autonomia,
Se só estão cumprindo ordens, seus músculos da força de vontade se cansam muito mais rápido. Em ambos os casos, as pessoas ignoraram os cookies, mas quando os estudantes foram tratados como engrenagens e não como pessoas, isso exigiu muito mais força de vontade. Para empresas e organizações, essa descoberta tem implicações enormes. O simples ato de dar aos empregados um senso de autonomia, uma sensação de que estão no controle, de que têm autoridade legítima para tomar decisões, pode aumentar radicalmente o grau de energia e o foco que eles dedicam ao emprego. Um estudo em 2010, numa fábrica de Ohio, por exemplo, examinou funcionários da linha de montagem que receberam autonomia para tomar pequenas decisões sobre seus horários e o ambiente de trabalho. Eles desenharam seus próprios uniformes e tinham autoridade sobre os turnos. Nada mais mudou. Todos os processos de fabricação e escalas de pagamento continuaram iguais. Dentro de 2 meses, a produtividade na fábrica cresceu 20%. Os funcionários estavam fazendo intervalos mais curtos e cometendo menos erros. Dar aos empregados um senso de controle melhorou o grau de autodisciplina que dedicavam a seus empregos. As mesmas lições se aplicam à Starbucks. Hoje, a empresa foca em dar aos empregados maior senso de autoridade. Eles pediram aos funcionários que reformulassem a disposição das máquinas de expressos e caixas registradoras, que decidissem por conta própria como os clientes devem ser cumprimentados e onde as mercadorias devem ficar expostas. Não é incomum um gerente de loja passar horas discutindo com seus funcionários onde o liquidificador deve ser colocado. Começamos a pedir que os parceiros usem seu intelecto e criatividade em vez de dizer a eles: tire o café da caixa, coloque o copo aqui, siga esta regra, disse Chris Engelsgovk, um vice-presidente da Starbucks. As pessoas querem estar no controle de suas vidas. A rotatividade dos empregados diminuiu. A satisfação dos clientes aumentou. Desde a volta de Schultz, a Starbucks alavancou o faturamento de mais de 1,2 bilhão de dólares por ano. Quando Travis tinha 16 anos, antes de abandonar a escola e começar a trabalhar para a Starbucks, sua mãe lhe contou uma história. Eles estavam no carro e Travis perguntou por que não tinha mais irmãos. Sua mãe sempre tentava ser totalmente honesta com os filhos e por isso lhe contou que engravidara 2 anos antes de Travis nascer, porém fizeram um aborto. Explicou que já tinham 2 filhos àquela altura e eram viciados em drogas. Não achavam que podia sustentar mais um bebê. Então, 1 ano depois, ela engravidou de Travis. Pensou em fazer outro aborto, mas seria um peso grande demais. Era mais fácil deixar que a natureza seguisse seu curso. Travis nasceu. Ela me disse que cometera vários erros, mas eu ter nascido foi uma das melhores coisas que já aconteceram com ela, Travis disse. Quando seus pais são viciados, você cresce sabendo que não pode contar com eles sempre que precisar. Mas eu dei muita sorte de encontrar chefes que me deram o que eu estava faltando. Se minha mãe tivesse tido a mesma sorte que eu, acho que as coisas teriam sido diferentes para ela. Uns poucos anos depois dessa conversa, o pai de Travis telefonou para dizer que uma infecção entrara na corrente sanguínea da mãe dele através de um dos lugares do braço em que ela costumava se picar. Travis pegou o carro e foi imediatamente até o hospital em Lodi, mas ela já estava inconsciente quando ele chegou. Ela morreu meia hora depois, quando retiraram o equipamento de suporte vital. 1 semana depois, o pai de Travis foi internado com pneumonia. Seu pulmão estava arruinado. Travis foi até Lodi de novo, mas eram 22 quando ele chegou ao pronto-socorro. Uma enfermeira lhe disse bruscamente que ele teria que voltar no dia seguinte. O horário de visita estava encerrado. Travis já pensou muito nesse dia desde então. Ainda não tinha começado a trabalhar na Starbucks, não aprendera a controlar suas emoções, não tinha os hábitos que desde então passou anos exercitando. Quando pensa em sua vida agora, em como está longe de um mundo em que acontecem overdoses, em que carros roubados surgem na porta de casa e uma enfermeira aparece com um obstáculo intransponível, ele se pergunta como é possível percorrer uma distância tão longa em tão pouco tempo. Se ele tivesse morrido 1 ano depois, tudo teria sido diferente, ele me disse. Àquela altura, Travis já sabia como insistir calmamente com a enfermeira, sabia reconhecer a autoridade dela e então pedir educadamente que abrisse uma pequena exceção. Teria conseguido entrar no hospital, em vez disso, ele desistiu e foi embora.
Eu disse, só quero falar com ele uma vez, e ela ficava dizendo, ele nem está acordado, já passou do horário de visitas, volte amanhã. Eu não sabia o que dizer, me senti tão pequeno. O pai de Travis morreu naquela noite. No aniversário da morte do pai, todo ano, Travis acorda cedo, toma um banho mais demorado do que de costume, planeja seu dia nos mínimos detalhes e vai de carro para o trabalho. Ele sempre chega na hora.